Olá a todos! Nessa aula, veremos um pouco sobre as tecnologias moleculares e suas aplicações. As tecnologias do DNA são um conjunto de técnicas que permitem isolar, fragmentar, reunir e multiplicar segmentos de DNA ou ainda unir segmentos derivados de fontes biologicamente diferentes. O DNA pode ser obtido de inúmeras fontes. Qualquer tipo de tecido pode ser utilizado para que se extraia, se obtenha o DNA. Por exemplo, sangue, saliva, mucosa oral, etc. Até mesmo fósseis. Uai. Uma vez extraído, o DNA genômico, ele deve ser fragmentado. Essa fragmentação é feita por enzimas, chamadas enzimas de restrição. As enzimas de restrição são endonucleases produzidas por bactérias descobertas na década de 70. Para a bactéria, essas enzimas funcionam como um mecanismo de defesa contra ataques virais. As enzimas de restrição reconhecem sequências específicas de 4 a 8 pares de bases no DNA. Essas sequências são os chamados sítios de restrição. A enzima, então, vai clivar, vai cortar a molécula de DNA em ambas as cadeias. As enzimas de restrição cortam, então, ambas as cadeias do DNA. Elas podem cortar essa molécula de DNA de duas maneiras, produzindo extremidades coesivas ou fazendo um corte abrupto ou não coesivo. As extremidades coesivas podem ser vistas nessas duas primeiras imagens. Na primeira imagem, o corte acontece entre dois Gs em uma cadeia e na outra. Esse corte vai produzir, então, as extremidades coesivas. Por que coesivas? Porque essa aproximação dessas extremidades, que tem complementaridade de bases, permite uma reassociação. Então, no segundo caso, nós temos também a formação de extremidades coesivas. Aqui o corte acontece entre dois Cs em ambas as cadeias, formando, então, essas extremidades que, se aproximarem de uma sequência complementar, se reassociarão. As extremidades, ou melhor, os cortes não coesivos são aqueles que não produzem essas extremidades, que é o que pode ser visto aqui nessa terceira imagem localizada na parte inferior. DNAs de fontes diferentes, quando clivados com a mesma enzima de restrição, cujo corte forma extremidades coesivas, permite, por exemplo, que um segmento de DNA humano possa ser associado ao DNA de um plasmídio bacteriano. Plasmídios contendo o gene da insulina, por exemplo, podem ser reinseridos em bactérias que, ao se multiplicarem, produzirão moléculas desse hormônio. As técnicas de manipulação do DNA permitiram, por exemplo, sequenciar e analisar genomas, produção de organismos geneticamente modificados, os transgênicos, com muitas aplicações diferentes, clonagem de DNA, clonagem molecular, aplicação em genética forense e terapia gênica. A técnica de PCR, ou reação em cadeia da polimerase, é extremamente utilizada e permite a obtenção de milhões de cópias de um trecho específico do DNA. Essa técnica se baseia na propriedade de replicação e hibridização do DNA. O desenvolvimento dessa técnica se deve a Kary Mullis, que em 1993 ganhou o Nobel de Química. A PCR nada mais é do que uma técnica de clonagem do DNA, uma técnica de clonagem molecular in vitro. E tem inúmeras aplicações.
por exemplo, diagnóstico de doenças genéticas ou doenças infecciosas, pesquisa científica, genética forense, etc. Para a realização da PCR, são necessários os nucleotídeos, os primers ou iniciadores, ou seja, fragmentos curtos de DNA com fita simples que fornecem um ponto de partida para a síntese do DNA. Dois primers iniciam a síntese em direções opostas. É claro que para que essa síntese ocorra, é necessária a polimerase, que no caso é uma enzima chamada taquipolimerase, obtida de uma bactéria chamada termos aquáticos, que vive em ambientes, em águas com temperatura bastante elevada, onde ela permanece estável. As reações de PCR ocorrem num aparelho chamado termociclador. A síntese de DNA se repete de maneira cíclica, de 25 a 30 vezes, em poucas horas. Então, a partir de uma quantidade pequena de DNA, pode-se obter milhões de cópias. A desnaturação do DNA acontece pelo calor, numa temperatura de 96 graus. Então, esse aquecimento faz a separação das fitas. Em seguida, a temperatura abaixa para 55, 65 graus. Os primers se pareiam às sequências complementares no DNA. A temperatura se eleva novamente e a polimerase, a taquipolimerase, entra em ação, fazendo a síntese do DNA a partir dos nucleotídeos disponíveis. Então, a partir de um segmento do DNA, nós teremos duas cópias. Esse ciclo se repete, então, a partir de duas cópias, teremos 4 cópias e assim por diante, havendo, então, um crescimento exponencial, né, do número de cópias sintetizadas. Essa imagem apresenta uma síntese do processo de PCR, mostrando uma sequência de 3 ciclos de síntese de DNA. E mostrando aqui o aumento, né, do número de cópias produzidas, a partir de um trecho específico, né, especificamente selecionado. Os produtos de uma reação de PCR são submetidos a uma eletroforese. Nesse procedimento, os fragmentos de DNA colocados em um gel são submetidos a uma corrente elétrica. Isso permite a separação dos fragmentos de acordo com o tamanho. Quanto menor o fragmento, mais rápida será a sua migração no gel. Fragmentos com o mesmo tamanho formarão bandas no gel, que conseguimos visualizar graças à adição de um corante. Vejamos um exemplo da aplicação da PCR para diagnóstico de uma doença genética, no caso, a anemia falciforme. Na PCR, faz-se a amplificação do gene da beta-globina. Em seguida, os produtos são submetidos a uma enzima de restrição e são clivados. O alelo normal do gene da beta-globina, ele tem 3 sítios de restrição, ou seja, 3 locais onde a enzima de restrição vai clivar o DNA. Já o alelo da anemia falciforme, por causa da mutação, tem apenas 2 sítios de restrição, onde a enzima fará o corte. Fazendo a eletroforese, fica evidente a diferença entre as bandas obtidas de um indivíduo homozigoto para o alelo normal, de um indivíduo heterozigoto e de um indivíduo homozigoto afetado pela anemia falciforme. Um outro exemplo seria a identificação do sexo de um indivíduo, uma situação que pode ser necessária em casos forenses,
utilizando o gene da amelogenina. A amelogenina é a proteína mais abundante do esmalte dos dentes. Existe um gene de amelogenina localizado no cromossomo X, AMEL-X, e existe um gene de amelogenina localizado no cromossomo Y, o AMEL-Y. O gene do cromossomo Y é 6 nucleotídeos maior do que o gene do cromossomo X. Fazendo-se, então, PCR e eletroforese, nós verificamos que um indivíduo do sexo feminino mostrará apenas uma banda no gel, enquanto que o indivíduo do sexo masculino apresentará 2 bandas. Hoje em dia, em virtude da pandemia, todos já ouviram falar do teste para a Covid-19 baseado na PCR. O coronavírus é um vírus de RNA, ou seja, o material genético do vírus é o RNA e não o DNA. Para o teste, após a coleta de material e a extração do RNA, usa-se a enzima transcriptase reversa para fazer a síntese de DNA a partir do RNA. O DNA obtido dessa forma é chamado de cDNA ou DNA complementar. Esse cDNA, então, é submetido a uma PCR com primers específicos. Essa forma de PCR é chamada de RT-PCR. É uma variação da técnica e RT faz referência à transcrição reversa. Vejamos agora como a variabilidade existente no genoma humano pode ser útil em diversas situações. No nosso organismo, nós temos trilhões de células. Dentro dessas células estão os 23 pares de cromossomos. Nos cromossomos está o DNA, que carrega informações para a fabricação de todas as proteínas necessárias em 3 bilhões de pares de bases. Uma pequena porcentagem desse genoma apresenta uma grande variabilidade, e essa variabilidade confere uma identidade única para cada indivíduo. Em síntese, somos todos diferentes. Uma variante genética é considerada um polimorfismo se sua frequência na população for superior a 1%. Constituem exemplos desses polimorfismos os chamados polimorfismos de comprimento, nos quais uma certa sequência de nucleotídeos se repete várias vezes. Os STR, ou microsatélites, constituem sequências nas quais uma unidade de 2 a 4 nucleotídeos se repete. Já os VNTRs, ou mini-satélites, são sequências repetidas de 10 a 100 pares de bases. Em qualquer caso, os diferentes alelos são definidos pelo número de repetições presentes. Existem ainda variações polimórficas de um único nucleotídeo. Essas variações são chamadas de SNPs ou SNPs. Essas regiões com repetições são usadas como marcadores genéticos. Dizemos que essas repetições em sequência, uma após a outra, estão em tandem. Essas regiões de repetição apresentam um alto grau de polimorfismo e estão localizadas em regiões que são sítios de corte de enzimas de restrição. Essa variabilidade é usada para a identificação de indivíduos, por exemplo, em testes de paternidade ou em situações forenses. No caso de investigação de paternidade, é feita uma coleta de material da mãe, da criança e do suposto ou supostos pais. É feita a extração do DNA, a amplificação por PCR, utilizando vários primers, que são aqueles oligonucleotídeos específicos conhecidos, para 13 a 19 locais diferentes, locos diferentes. São, então,
os marcadores genéticos. Isso possibilita, então, a amplificação desses marcadores, desses STRs ou microsatélites, que depois são submetidos a uma eletroforese. Imaginando, então, um resultado de um teste de paternidade, como esse, onde nós temos aqui a mãe, o pai e 4 crianças, e as bandas respectivas obtidas para cada um deles. A criança 1 e a criança 3 são realmente filhas do casal, e a gente pode ver isso pelas bandas que elas herdaram da mãe e do pai. Então, aqui no caso, a criança 1 tem essa banda igual à mãe e tem essa banda igual ao pai. A criança 2, que é essa daqui, ela apresenta bandas correspondentes à mãe, mas ela não tem bandas correspondentes ao pai. Então, ela é filha apenas da mulher, não é filha do marido dela. A criança 4 apresenta bandas que não correspondem nem ao pai, nem à mãe, não correspondem a esse casal. Então, mostrando que essa criança é uma criança adotada, que não tem vínculo biológico com esse casal. Nesse outro exemplo, vocês podem ver a segregação de alelos paternos e maternos para os filhos de um casal. Cada alelo é definido pelo número de repetições, como já foi dito. O pai, que seria o indivíduo portador desses 2 cromossomos que estão na parte de cima, o pai apresentaria os alelos 6 e alelo 4, correspondendo a 6 repetições e 4 repetições, respectivamente. A mãe já teria os alelos 5 e 3. Então, num cromossomo ela tem 5 repetições, no outro ela tem 3 repetições. As crianças, que estão representadas aqui nesse heredograma, apresentam constituições genéticas que correspondem a um alelo que elas herdaram do pai e um alelo que elas herdaram da mãe. Então, nós temos crianças 6, 5, herdando o alelo 6 do pai e o alelo 5 da mãe. Criança que é 4, 3, que herdou o alelo 4 do pai e o alelo 3 da mãe, e assim por diante. Um exemplo de aplicação forense seria as utilizadas na elucidação de crimes. Então, por exemplo, em um determinado caso de homicídio, um indivíduo apresenta manchas de sangue nas roupas. Essas manchas são analisadas e são comparadas com uma amostra de sangue do suspeito e uma amostra de sangue da vítima. Então, o resultado da análise da amostra que estava nas roupas do sujeito mostram, então, uma correspondência com o sangue da vítima, colocando, então, o indivíduo em contato com aquela vítima de homicídio. Um outro exemplo seria uma situação onde uma amostra de sangue é encontrada numa cena de crime, existem 2 indivíduos suspeitos, a amostra de sangue da cena é analisada, bem como a amostra dos 2 indivíduos suspeitos. E aqui nós vemos que um deles tem uma correspondência exata com o sangue que estava na cena do crime, colocando-o, então, naquele local. Amostras de indivíduos criminosos podem ser armazenadas e servirem de comparação com amostras que são encontradas em cenários de crime. No Brasil, já existe um Banco Nacional de Perfis Genéticos, que foi criado em 2010 e que forma, então, essa rede integrada de bancos de perfis genéticos. Atualmente tem cerca de 30 mil perfis, né? Está crescendo com o acréscimo de novos dados, né? Novos perfis a esse banco.
Nos Estados Unidos, na Inglaterra, por exemplo, onde esses bancos de perfis genéticos existem há mais tempo, eles têm uma quantidade colossal de informações de perfis genéticos de criminosos. Um caso bastante interessante se refere à identificação dos indivíduos membros da família Romanov, ou seja, a família do último czar da Rússia. As ossadas da família foram descobertas em 1979 na região de Ekaterimburgo, na Rússia. E em 1998, depois de 5 anos de investigação e a comprovação da identificação da família por análise de DNA, então confirmando se tratar que era realmente a família do último czar da Rússia, eles foram então enterrados. Nessa tabela estão sumarizados os dados obtidos para o casal e seus 5 filhos. A primeira coluna se refere aos marcadores genéticos utilizados e nas colunas referentes a cada um dos indivíduos estão os diferentes genótipos observados. Notem que o gene da melogenina foi utilizado como marcador para a identificação do sexo dos indivíduos. Os polimorfismos de nucleotídeo único ou SNPs são o tipo de variação genética mais abundante no genoma. Eles estão distribuídos por todo o genoma e podem estar localizados em regiões codificadoras e não codificadoras. O estudo dessas variações genéticas pode ser interessante, por exemplo, em estudos populacionais, uma vez que a frequência de diferentes SNPs pode variar entre populações. E o estudo desses polimorfismos é extremamente importante porque podem ser feitos estudos de associações entre determinados SNPs e doenças multifatoriais, levando à identificação de genes de suscetibilidade.